Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Sou Bruno Moriporreca, estou falando aqui da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba. Nós finalizando, na verdade, o nosso módulo sobre cosmovisão e arte. Eu tenho a missão de falar sobre literatura. Olha só, né? Essa classe é uma parceria entre a EBD, a Mocidade e o Ministério Cristiano de Cultura. E eu vou começar com uma pequena oração, ok? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de poder te louvar, te engrandecer e te exaltar. Que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, e que o Senhor me capacite a poder dar essa aula, a poder transmitir esse conteúdo, que seja algo que edifique, seja algo que acrescente, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Essa aqui é uma aula que ela vai finalizar o módulo, né, sobre cosmovisão e arte. Nós não somos especialistas em arte, eu não sou da área de letras ou de literatura, não sou especialista nesse aspecto, mas eu sempre li muito e eu tenho um interesse especial na parte de literatura. Eu trouxe alguns livros, que são os livros que eu usei para a bibliografia principal. Eu não vou passar para vocês rodando aí, porque é causa de Covid, tá? Mas vocês podem depois vir dar uma olhada e tal, os livros que eu usei na bibliografia. Ok? Começar explicando para vocês por que eu me interesso por esse tema. Não mudou ali? É aqui. As meninas já devem ter assistido esses filmes aí, e os rapazes obrigados, provavelmente, né? São dois filmes que estão na Netflix, Emma, com a Anya Taylor-Joy, que está famosinha agora, depois do Gambito da Rainha, e esse Orgulho e Preconceito que todo mundo gosta, tá? Que é Keira Knightley e tal. Esses filmes se popularizaram. Acho que Orgulho e Preconceito foi o único romance que eu já assisti que eu gostei, porque eu não gosto de filme de romance, né? Mas esses filmes, eles são bem ambientados, as atuações são boas e tal. O que chama a atenção deles? Eles são baseados em livros. Cada um deles é um livro. Mais especificamente, são livros dessa autora aqui, né? Jane Austen. Não sei se vocês já ouviram falar dela, as meninas talvez. Todos os livros dela já tem em português, tá? Tem essa coleçãozinha aí, os nomes estão em inglês, mas já tem em português todos os livros dela. É considerado uma das maiores romancistas que já viveram. E é cristã. Era cristã, né? Mais especificamente, ela era filha de pastor, né? E eu sempre gostei de ler, sempre gostei de literatura, né? Como psicólogo, me dá a impressão de que literatura é algo que nos enriquece, é algo que, para você entender do ser humano, para você entender do coração do ser humano, é uma coisa que a gente precisa. Mas teve uma polêmica, eu causo algumas tretas no Twitter, tá? Não é proposital, eu não quero caos, né? Não sou agente da anarquia, nem nada, mas quando eu estava iniciando no Twitter em 2019, 2020, eu lembro que apareceu um tweet para mim. Quem é crente famosinho no Twitter, eles chamam de web crente. Tá? Não sei se vocês já viram isso. E uma menina falou: nossa, gente, estou encantada. Descobri que Jane Austen é cristã. Deu, né? Então, eu decidi fazer uma thread. Um thread é aquele fios com várias informações seguidas, tudo bom? Que eu fiz no Twitter, né? Vendo uma lista de vários autores e autoras cristãos, né? E obras que eles escreveram, o que as obras deles significavam. Eu citei, acho que uns 10 autores diferentes. O troço viralizou, foi a primeira vez que uma postagem minha viralizou. Não estou fazendo isso para me vangloriar, porque depois disso eu comecei a sofrer cancelamento de tudo quanto é tipo, que quando você ganha visibilidade, você é mais vítima de cancelamento no Twitter, né? E eu até fui convidado depois para implementar um pouquinho. Eu tinha disponibilizado para o pessoal ler, eu tinha mandado para o Lucas e para o Samuel, não sei se passou para vocês, mas se vocês procurarem o Povo do Livro Medium, vocês aparecem lá para vocês. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto cristãos, nós somos muito leigos do legado que diversos cristãos tiveram na cultura. Principalmente literatura, né? A gente é muito leigo de influências que diversos cristãos tiveram em diversas eras. Teve uma vez, por exemplo, eu citei um autor, depois eu vou falar dele aqui, que é o Fyodor Dostoiévski. Inclusive tem a biografia dele.
Era um escritor profundamente cristão, mas que ele expressava isso de uma forma específica na sua literatura. E uma menina me xingou no Twitter, dizendo, eu não consigo entender um autor que escreve sobre esses temas ser cristão. Ele era um péssimo exemplo. O cara evangelizava nos livros dele, e a menina não conseguia entender isso, né? Então eu tenho um interesse especial sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que nós, como cristãos, falhamos muito em entendê-lo, em desenvolvê-lo. O que é uma coisa engraçada, se você pensar que nós somos o povo do livro, que nós somos o povo que tem um livro sagrado, e que a maior parte desse livro, se você prestar atenção, é feito de histórias. Você vai, lembro quando eu tinha 14 anos, quando eu me converti, eu fui ler a Bíblia, achando, nossa, vai ter aqui, problema do mal, qual a origem do sofrimento, né? Que fazer da minha vida? Que profissão seguir? Não tinha isso. Tinha assim, começava com Deus criando o mundo, um casal come uma fruta, dá tudo errado, daí uma família complicada que um ferra o outro, e um lasca o outro, e trai, foge, e escraviza. É um drama familiar esquisito. Eu falei, cara, qual que é a ideia aqui? Né? A maior parte da escritura é história. O Antigo Testamento é muita história. Tem um monte de genealogia. Você fica assim, por que tem genealogia aqui? Né? Abre parênteses. Tem genealogia porque é um povo querendo saber a sua história, querendo saber a sua identidade. Então, se eu sei de onde eu vim, eu consigo ter uma noção de quem eu sou hoje. Por isso tem genealogia. E não faz muito sentido nós sermos tão leigos em relação à literatura se nós somos filhos de um Deus que cria pela palavra. Que Deus cria falando. Haja luz, erga a terra. Deus cria um mundo falando. Deus se comunica com os homens falando através de um livro. Deus escreve leis numa pedra. Deus convoca o povo a cantar. Então a ideia de proclamação verbal, de você usar palavras para descrever, para exaltar, para elogiar. Deus convoca homens chamados profetas para fazer denúncias sobre os reis, sobre os sacerdotes. Os sacerdotes tinham a função de ensinar a lei. Então nós somos um povo das palavras, nós somos um povo da linguagem. Né? E Jesus é o verbo. Ele é a palavra encarnada. O termo que diz, no princípio era o verbo, que é logos, é de onde deriva a nossa ideia de lógica, mas é um termo meio coringa, que ele pode significar tanto lógica, quanto princípio, quanto discurso, né? Assim como Deus cria através da palavra, Jesus é o discurso por meio do qual Deus cria. E Jesus fazia milagres falando. Pega a sua cama, levanta e anda. Ele dava uma ordem. Ele não ia lá fazer a fisioterapia no cara. Ele dava um comando verbal, né? Então, nós somos um povo que faz parte disso. E não só isso. Jesus se comunicava com o povo principalmente por parábolas. Né? Você não vê, é difícil você prestar atenção nos sermões de Jesus, ele dando doutrinas específicas. Isso é a justificação. Isso. Ele conta histórias. E às vezes, a mesma ideia ele apresenta com diversas histórias diferentes. Isso é uma coisa que ele não é só de Jesus, isso já tem no Antigo Testamento. Quando você vê o profeta Natan confrontar Davi, ele conta uma história. Do pecado com Batseba. Se você lê os Salmos, eles têm muitas metáforas, tem muitas analogias. Se você lê os profetas, Isaías, Amós, eles têm muitas metáforas com a vida cotidiana das pessoas. Então, isso faz parte do nosso legado enquanto cristãos. Nós temos o livro de Salmos, que é uma série de orações, de poemas. Nós temos o livro de Provérbios. Nós temos Eclesiastes, que é uma reflexão filosófica. Tem Cântico dos Cânticos, que é uma canção de amor. Então, nós somos um povo de linguagem, nós somos um povo do livro. É por isso que crente adora falar. A gente não sabe escutar. Né? É falar. E nós, como cristãos, somos chamados a pregar. Então, nós temos um pouco desse tipo de elemento. Porém, a gente tem algumas ironias. Uma delas é, por exemplo, essa aqui. Em 2017, saiu um artigo do Guzo, acho que é Guzo que pronuncia, na revista Veja. Eu li esse artigo e eu compartilhei ele nas minhas redes sociais, inclusive. Essa gente incômoda. Né? Não sei se vocês já se deram conta, mas durante muito tempo, evangélico foi minoria religiosa no Brasil.
né? A gente era objeto de estudo de sociólogo da USP, porque era uma minoria religiosa. Agora nós somos 40 milhões de pessoas no país, mas não foi assim há 20 anos atrás, né? E durante muito tempo a imagem de evangélico, e se você está na universidade você já deve ter percebido isso, a imagem de evangélico era atrelada de alguém pobre e, digamos assim, ignorante, né? A imagem era da tia de coquinho, saião e chinelo de dedo. A imagem de alguém fechado, de algum fundamentalista. Hoje que a gente tem pessoas viram ministro do STF, hoje que tem maior esse tipo de visibilidade, né? Mas durante muito tempo foi atrelado à imagem de crente ser pobre e desinformado. E quando os cristãos começaram a ganhar mais visibilidade na sociedade, isso gerou uma certa polêmica por um certo preconceito que tinha contra os evangélicos. E o Guza escreveu esse artigo chamado Essa Gente Incômoda. E o Guza ele tem um estilo, não sei se vocês já leram qualquer coluna dele, bastante irônico, né? Então ele fala, esse povo de pele mais escurinha, que anda com uma Bíblia, né? Veja bem, eles questionam os ideais da classe média, veja bem, eles batem de frente com a noção de boa vida dos acadêmicos e tal. Ele está fazendo uma piada, ele está dizendo que boa parte da nossa elite cultural e política tem preconceito com o evangélico. Era isso que ele estava falando, só que de uma maneira irônica, de uma maneira sarcástica. E eu lembro que eu fiquei horrorizado, porque quando esse artigo saiu, um pastor, missionário, dizendo que os evangélicos estavam sendo vítimas de preconceito e as pessoas não souberam ler um texto irônico. Porque eu vi pastor com doutorado em teologia compartilhar isso. Eu vou incomodar mesmo, né? Por que isso me incomoda? Por que isso me mexeu? Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo que é envolvido com linguagem e com palavras e não sabemos ler. A gente não sabe ler texto, a gente não sabe ler artigo científico, a gente não sabe ler poesia, a gente não sabe ler literatura. Nós somos muito analfabetos. E parte do nosso testemunho público como cristãos é afetado por esse tipo de dificuldade. Você vê nessa pandemia que coisa ficou mais do que provado que crente não sabe ler artigo científico. Né? Nós não sabemos, a gente não sabe ler uma lei, a gente não sabe ler a Constituição, a gente não sabe ler sobre política, a gente não sabe diferenciar um texto embasado de opinião. Nós, evangélicos, temos muita dificuldade com isso. E eu acho que isso é uma falta de habituação com literatura. Se nós somos o povo do livro, isso é vergonhoso para o nosso testemunho. E eu não sou o primeiro a perceber isso. Tá? Esse é um teólogo que é o Kevin Van Hooser, nesse livro. Ele traz um diagnóstico bastante parecido. Embora a igreja tenha uma visão depreciativa da imaginação como recurso teológico, muitos cristãos sofrem com a imaginação mal nutrida e cativa às descrições da vida boa condicionadas da cultura. É muito difícil associar essas descrições da vida boa às descrições bíblicas do discipulado. O que ele está dizendo assim? Que a gente vem para a igreja e aprende a Bíblia, mas quando você volta para a tua vida diária, você vai assistir uma série da Netflix, você vai assistir uma novela, você vai ouvir uma música, ou você vai assistir uma aula na universidade e você vai encontrar com descrições de uma boa vida. Você vai assistir uma série da Netflix que vai dizer que uma boa vida é você sair altas noitadas, dormir com um monte de gente e ser rico. Ou que você ser aqueles personagens tipo David Statham, que o cara é malvadão, mata todo mundo. Isso é um ideal de um exemplo de boa vida. Né? Contrasta isso com o evangelho, que vai dizer que não é assim que você tem que viver a sua vida. Né? Uma dificuldade adicional é o desejo de vários cristãos de viver para a glória de Deus, mas eles sentem dificuldades em relacionar o que leem nas Escrituras e ouvem na igreja com a vida diária. Queremos crer na Bíblia, cremos nela e estamos preparados para defender a verdade doutrinal. Contudo, nos encontramos incapazes de ver o mundo em termos bíblicos. Há uma ruptura fatal entre o nosso mundo e o mundo do texto bíblico, que consideramos verdadeiro. Em resumo,
Com frequência, não sabemos como deveria ser o discipulado cristão autêntico na presente situação. O que ele está dizendo aqui? A gente não sabe o fazer. O que a gente aprende na igreja, no culto, no sermão, com a nossa vida diária. E ele diz que o problema disso é que nós temos uma pobreza imaginativa. A gente enxerga muito do que a gente vê no domingo como informação, como conteúdo, tipo aquele que você decora para passar na prova, e não consegue integrar isso na nossa vida. Tem um outro pastor que é o Eugene Peterson, que é autor daquela Bíblia A Mensagem. Vocês já viram? O Eugene Peterson, uma vez ele descrevendo o papel dele como pregador, ele falou assim, quando chega no domingo que os irmãos vêm na igreja, cada um deles vem com uma treta. Um vem brigado com a esposa, o outro morreu alguém da família, o outro ali está com uma enfermidade, esse aqui está desempregado, aquele ali está endividado, aquele ali está traindo a esposa. Todo mundo está com problema. Eles estão preocupados com isso na vida deles. E a minha missão é reconfigurar, capturar a imaginação deles para eles se enxergarem na imaginação bíblica. Para o cara ver a traição dele da esposa numa perspectiva bíblica. Para o cara ver o desemprego dele numa perspectiva bíblica. Né? Fica bastante tempo sem vir no culto, sem assistir pregação para você ver o que acontece com você. Fica um tempo sem ler a Bíblia para você ver o que acontece com você. Você passa a ser prisioneiro do que a cultura te diz. Agora, daí você vem no domingo, ou no sábado, e daí você é confrontado com a verdade das Escrituras, com a verdade da palavra, e você se descobre que existe uma outra realidade que não é aquela que você está vivendo no dia a dia. E é isso que ele está falando. E por que acontece isso? Tá? Deixa eu dar algumas explicações aqui como psicólogo. Tá? Esse aqui é o Jerome Brunner, ele é um psicólogo famoso, já falecido há bastante tempo. Qual que é a definição dele? Ele não é cristão, nem nada, mas eu vou usar a ideia dele só para exemplificar. Existe uma diferença entre duas formas de pensamento pelo qual as pessoas funcionam. Um pensamento mais paradigmático e um pensamento mais narrativo. Paradigmático é o que a gente chama de inteligência. É o cara nerdão. Sabe muita coisa, sabe muito conteúdo. Eu faço mestrado em filosofia, por exemplo. Lá é pensamento paradigmático. Você tem que organizar conceitos, fazer raciocínio lógico, encadear ideias e tal. Isso é pensamento paradigmático. É teoria. Pensamento narrativo é o que a maioria das pessoas, o que a gente vive a maior parte da nossa vida. Que você fala, chegar para você assim, quem é você? Você não vai dizer, eu sou um homo sapiens, tenho tanto de altura, tanto de peso. Você vai dizer, não, eu sou o Bruno, filho do Bruno e da Sandra, que vim de Taubaté, que hoje mora em Curitiba, formado em psicologia, congrego na Presbiteriana. Você conta uma história. Existem duas formas de nós pensarmos, enquanto ideias e enquanto histórias. E essa parte do pensar em histórias é a mais íntima e a mais pessoal da gente. Né? Geralmente, quando dá briga de casal, a mulher chega pro cara assim, quer contar um problema que ela está enfrentando. Ah, não sei o que aconteceu, tá no trabalho. O cara, às vezes, associa com o pensamento paradigmático. Ele começa a dizer para ela o que ela tem que fazer. E ela fica brava, porque ela não quer que ele diga soluções para ela. Ela quer o quê? Que ele escute. Que ele entenda a história. Já está dando DR aqui. Que ele entenda a história. Que ele perceba, que ele ouça, que ele reconheça aquilo. Mais do que apresentar soluções. Né? Se você está na universidade, você é confrontado com o pensamento paradigmático. Você tem que aprender a pensar ideias, faz parte. Teologia, aprender pensamento paradigmático. Quando eu, psicólogo, atendo um paciente, é pensamento narrativo. Se eu chegar lá de bater teoria com ele, não funciona. Ele quer contar a história dele, ele quer encontrar um novo sentido para a história dele. Em outras palavras, nossa mente é cheia de ideias, é cheia de pensamentos, é cheia de sentimentos, raiva, tristeza, alegria, várias experiências diferentes de vida. Um caos, né? É um tsunami de coisas que você vivencia. E quando você arranja isso numa história, quando você conta a sua história de vida, você encaixa essas diferentes experiências, essas diferentes vivências, numa forma coerente, né? Você organiza as peças, você monta um quadro geral. E muitas vezes pode parecer bobagem, eu não estou fazendo aqui merchan da minha profissão, tá? Mas quando você fala disso, é como se as coisas tomassem um novo sentido. A Bíblia diz, por exemplo, que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Tem um fator, digamos assim, da gente ter uma confissão pessoal, de reconhecer o nosso pecado e tal. Mas isso você pode fazer diante de Deus. Mas quando você senta com outro irmão e conta os seus pecados,
você tem uma outra pessoa que reconhece essa história, e essa história toma outra forma. Ela se organiza de uma forma diferente. Né? Ficou claro? Quem entendeu bastante isso foi esse cara aqui, que é o James K. Smith, nesse livro Você é Aquilo que Ama. Ele percebeu isso, ele falou, uma das coisas que ele percebeu é que nós temos uma tendência muito grande de, enquanto cristãos, dissemos um cérebro num palito. Né? A gente foca demais em ideias, em doutrinas, em cosmovisão, e esquece que a gente precisa dessas histórias. Olha como ele coloca. As histórias que penetram nossos ossos são as histórias que nos alcançam no nível da imaginação. Nossas imaginações são conquistadas poeticamente, não didaticamente. Somos fisgados por histórias, não enumerações. O ritmo e a cadência da poesia têm a habilidade de penetrar os recônditos de nossa imaginação, de um modo que é impossível a dissertação. O drama e os personagens de um romance continuam nos acompanhando muito tempo após termos esquecido o argumento de um livro e até mudam nossa maneira de agir no mundo. Qualquer pessoa que tenha verdadeiramente absorvido Dante, Dickens ou David Foster Wallace, são escritores, habita o mundo de modo totalmente diferente. Histórias grudam. Tá? Uma coisa eu dizer para você, se Deus te ama, você pode voltar a hora que você quiser. Outra coisa é fazer que nem o pastor citou agora no culto das 9. Tinha um filho que ele pediu a herança do pai, e largou o pai, e viajou para uma terra distante, gastou tudo, ficou pobre, ficou cuidando de porco, daí ele caiu em si, se arrependeu, voltou. Quando ele estava chegando lá, o pai o viu, ficou extremamente estremecido, correu, o abraçou, o trouxe de volta, fez uma festa para preparar para ele. Toca em pontos que só falar a ideia não toca. Histórias mexem com a gente de uma forma que outras coisas não mexem. Né? Não estou dizendo que a gente tem que fazer só histórias, tipo, só dar testemunho e não tem pregação, não é isso. Mas histórias têm uma forma de mexer com a gente. E a gente, como evangélico, às vezes falha muito nisso. Então, só fazer um esqueminha aqui, tá? Eu vou dizer para vocês que cosmovisão, que, por exemplo, é o tema dessas aulas que a gente tem dado para vocês, é o discipulado da mente. É organizar, aprender a ter as ideias, aprender a pensar biblicamente, a pensar como um cristão. Quando eu digo liturgia são todas aquelas práticas que os cristãos desenvolvem. Vir no culto, vida devocional, disciplinas espirituais, jejum. Elas envolvem um discipulado do coração. Tá? Você pode ter uma cosmovisão cristã, mas o seu coração pode ser muito rendido à cultura. Né? Uma pessoa que sabe muito de Bíblia, mas não ora. Gera um descompasso aí. Então a gente precisa discipular a mente, mas a gente também precisa discipular o coração. E a ideia que eu quero trazer para vocês, e daí agora eu vou entrar na literatura, é que a literatura e a poesia são uma das principais... A arte em geral, tá? Mas a literatura é uma forma de discipular a nossa imaginação. Ela é uma forma de discipular nossas emoções. Não à toa, boa parte da Bíblia é história. Que são formas de você mexer com nossa imaginação. Vou ilustrar exemplos disso aqui. Esse é Fyodor Dostoiévski, tá? Dostoiévski era russo, viveu na Rússia czarista ainda, antes de toda a Revolução Russa e tal. Ele foi um jovem ateu, na época ele estava pipocando movimentos revolucionários na Rússia, bem antes da Revolução Comunista, mas ele estava pipocando movimentos anarquistas e tal. Ele fez parte de um grupo desses. Ele tentou matar o czar, né? Foi preso e foi condenado ao fuzilamento. Ele era bem jovem, tinha uns 20 anos. Quando ele estava no prisão, morrendo de medo que ia ser fuzilado, ele era ateu e ele fez uma oração: se o Senhor existe, me tira dessa. Né? Ele foi levado pelo paredão, colocado, vendado, os caras armaram. Na hora que eles foram preparar para atirar, chegou uma carta dizendo: foi cancelado, ele não vai ser morto, ele vai ser mandado para uma prisão na Sibéria. Né? Daí ele ficou paz e tal, ele estava lá esperando para chegar o carroça para levar ele para cima. Apareceu uma freira, evangelizou ele e deu um Novo Testamento. Foi esse Novo Testamento que ele levou para uma prisão na Sibéria
e se converteu lendo aquele Novo Testamento. Ele não virou presbiteriano reformado, ele virou ortodoxo russo, tá? Da igreja ortodoxa russa, mas ele virou profundamente cristão. E ele decidiu ser escritor, e os livros dele, todos os livros dele, têm a missão de mostrar a confusão daquela geração, que era a confusão da vida que ele mesmo tinha vivido, e mostrar uma resposta em Deus. Eu posso falar de vários livros dele, eu vou falar desse especificamente, que é o Crime e Castigo, tá ali, que é um livro que eu li quando tinha 15 anos, me deixou com pesadelo. Ele tem um estilo bastante pesado de escrita. Todos os personagens do Dostoiévski, esse aqui é por isso que a menina lá falou que não achava que ele era crente. Todos os personagens do Dostoiévski são fracassos humanos. Bêbado, prostituta, alcoólatra, briguento, mendigo, maluco, paranoico. Os personagens dele são uma tragédia. Esse livro Crime e Castigo tem um personagem que tá bêbado o livro inteiro. São pessoas, tipo, é o submundo do São Petersburgo, assim. E a história de um jovem chamado Raskolnikov, os nomes são estranhos mesmo, são tudo russo, tá? Que ele, universitário, ele chega à conclusão, e eu já vi alguns universitários passar por isso, que ele é mais esclarecido que o povão. Ele é mais iluminado, ele está acima do bem e do mal, ele não é mais corrompido, ele não cai nessas fantasias e nessas superstições do povo. Ele é cara esclarecido, ele é acadêmico e tal, ele não se deixa levar pela moralidade comum, tanto que ele fala, olha para algumas pessoas, eles são pulgas, eles são piolhos. A diferença é que ele está pobre e ele está devendo para uma velha cigana. O homem todo poderoso acima do bem e do mal está devendo para uma velhinha. E ele, nessa convicção de que ele está acima do bem e do mal, como ele não consegue pagar a velha, ele decide matá-la. Esse é o primeiro capítulo do livro, tá? E a cena, ele descreve ele matando a velha com uma machadada na cabeça, né? Tanto que ele mata a velha e a irmã da velha, que é uma moça mais nova, assim. E o que acontece depois que ele mata? Ele sente culpa. Só que um cara que está acima do bem e do mal não sente culpa. E o livro inteiro é ele sendo atormentado pela culpa de não reconhecer o erro que ele fez. E na metade do livro ele encontra uma prostituta chamada Sônia, que ele confronta a vida dela, a vida é toda errada e não sei o quê, só que ela é uma prostituta porque o pai dela é alcoólatra, a mãe dela é tuberculosa em fase terminal, ela se prostitui para pagar as contas, né? E ela confronta ele, e ela fala, você precisa do evangelho. Ela fala isso no meio do livro, você precisa do evangelho. E ele fica extremamente constrangido de ver uma mulher prostituta, que uma vida era muito mais errada que a dele, mas que esperava em Deus sair daquela vida. Ele fica impactado com o amor dela, ele fica impactado com a humildade dela, e ele começa o processo de se converter a partir daquilo. Até que no final do livro ele se entrega, e a cena final do livro, ele na cadeia, esperando para ser mandado para a Sibéria, ela vai reencontrar com ele, ela tira um crucifixo, são ortodoxos, não são reformados, entrega para ele e fala assim, eu vou te dar a minha cruz, e a partir de hoje, a sua cruz e a minha cruz vai ser a mesma. Então, qual que é a ideia aqui? Dostoiévski consegue transpor numa história o drama de um pecador que não quer se arrepender. Uma coisa é eu fazer o confronto sobre o que é orgulho. Olha o que ele está mostrando. A história de alguém iludido, de alguém orgulhoso, de alguém amargurado, de alguém ressentido. E olha como ele mostra o amor de Cristo. Olha como ele consegue reconfigurar a nossa imaginação de ver que mesmo a pessoa mais esfarrapada, uma prostituta, consegue, de alguma maneira, transmitir o amor de Cristo e consegue, de alguma maneira, encontrar a redenção. Porque no final do livro ela abandona a prostituição. Estou dando spoiler, tá? Os livros são antigos, você acha o resumo do livro na Wikipédia. Isso é uma coisa interessante que a literatura consegue fazer. Os personagens de Dostoiévski são sempre esses. Ele consegue mostrar para você, por exemplo, o que certas ideias e pensamentos e estilos de vida acontecem na vida das pessoas quando levadas às últimas consequências. Tem um caso famoso com um personagem chamado Kirillov, no livro Os Demônios,
que é um filósofo que ele chega à conclusão de que, enquanto ele estiver vivo, ele nunca vai ser verdadeiramente livre, porque ele vai sempre estar condicionado a alguma coisa. A família, ao corpo físico dele, ao tempo. Então ele decide que o verdadeiro ato de liberdade é o suicídio. E se mata. Parece ridículo. Mas isso é uma escrita de um personagem de ideias que algumas pessoas defendem numa universidade. E o Dostoiévski estava te mostrando, ó, se você seguir por essa ideia, esse personagem é o que representa você. Essa é a consequência final que você vai ter. Só para vocês terem dúvida se ele era crente ou não. Todos os escritores, não só os nossos, mas também os estrangeiros, que procuraram representar a beleza absoluta, foram desiguais em seus resultados, pois é infinitamente difícil. O belo é o ideal, mas os ideais, assim conosco, como na Europa civilizada, há muito vem hesitando. E existe no mundo apenas uma figura da beleza absoluta: Cristo. Essa figura infinitamente bela é, naturalmente, uma maravilha infinita. Todo o evangelho, uma aparição visível do belo. Né? Bem crente, né? E ele era, de fato, bem crente. Outro autor aqui, só para ilustrar para vocês. T.S. Eliot, já ouviram falar? Só você, né? Ele é considerado o maior poeta do século XX. Ele é o maior poeta do século XX. Ele era cristão. Mais precisamente, a história de vida dele é muito interessante. Ele era dos Estados Unidos, ele mudou para a Inglaterra. Ele era filho de pastor, de uma família religiosa, perdeu a fé, virou ateu. E a jornada de vida dele é uma jornada de conversão que durou muitos anos. E a poesia dele mostra o processo de conversão dele. Então, se vocês forem ler as poesias dele, já aviso que não são poesias fáceis, tá? São poesias modernas, então elas têm alguns elementos difíceis. O pessoal já costuma ter dificuldade com poesia, imagina a do Eliot é mais difícil mesmo. Você vê o processo de conversão dele. Então, por exemplo, tem uma poesia dele que é a Canção de Amor de Alfred Prufrock, que não tem nada de amor na poesia, que é a história de um cara. A poesia é um cara num bar, olhando as pessoas, e ele começa a refletir o quanto a vida dele não tem sentido, e o quanto tudo o que está acontecendo ali significa nada. Essa é a poesia. O ápice da desgraça é um poema dele que é muito famoso, que é chamado The Wasted Land, tipo a Terra Desolada. Que o poema é uma série de imagens, assim, ele descreve em palavras, mas é uma série de imagens de um deserto, de um caos, um barulho, sem sentido, né, do caos, da desgraça. E à medida que ele foi se convertendo, o T.S. Eliot, ele teve uma história familiar bastante delicada, ele viveu muitos anos na pobreza, ele trabalhava como gerente num banco, escrevia os poemas dele de madrugada, ele trabalhava no porão do banco, escrevia os poemas dele de madrugada. A esposa dele teve um colapso mental, ficou internada muitos anos em casa. Né? E à medida que ele foi entrando no processo de conversão, os poemas dele começam a falar de luz, começam a falar de Cristo. Né? Até que chega um ponto que ele é praticamente evangelístico no poema dele. Eu trouxe um para vocês verem. Eu vou recitar e depois eu vou fazer um crime que é explicar um poema. Que explicar um poema é um crime, tá? Encurva a lâmina o que foi ferido e com ela interroga a parte lesionada. Sob as ensanguentadas mãos sentimos a compaixão cortante de seu nobre ofício, esclarecendo os enigmas da equação febril. Nossa única saúde é a doença. Se obedecemos à enfermeira agonizante, cujo incansável zelo não visa agradar-nos, mas recordar-nos que, como o de Adão, nosso mal, para curar, precisa antes piorar. O mundo inteiro só nos vale de hospital, último bem do milionário arruinado, e onde, se tudo andar direito, poderemos morrer do absoluto e paternal cuidado, que a cada instante nos ampara e tiraniza. Faísca a perna acima um calafrio, a febre zumbi nos canais do cérebro, para aquecer-me devo gelar e tremer, entre os álgidos fogos purgatoriais, cujas flamas são rosas e a fumaça sarça. Nossa bebida é apenas sangue gotejante, nosso único alimento, carne ensanguentada. Contudo, alegra-nos pensar que somos sadios, carne e sangue elementares. Contudo, uma outra vez chamamos Santa Sexta-feira.
Esse poema é uma alusão à Sexta-feira Santa. Se você prestar atenção, ele está falando do sacrifício de Jesus na cruz. Ele diz assim: encurva a lâmina o que foi ferido e com ela interroga a parte lesionada. Sob as ensanguentadas mãos, sentimos a compaixão cortante de seu nobre ofício. Está falando de Jesus. Jesus é um médico que tem as mãos ensanguentadas porque foi furado, que com uma lâmina interroga o nosso próprio coração e o nosso próprio pecado. Esse saúde se obedecermos à enfermeira agonizante, cujo incansável zelo não visa agradar-nos, mas recordar-nos que, como o de Adão, nosso mal, para curar, precisa antes piorar. Ele está falando que a gente é pecador. Que a gente é pecador. A gente tem uma enfermeira agonizante que chama morte. E para a gente curar, a gente precisa piorar. O único jeito da gente abandonar o pecado é o quê? Morrer e nascer de novo. Só que ele está falando isso numa linguagem poética. O mundo inteiro só nos vale de hospital, o último bem do milionário arruinado, e onde, se tudo andar direito, poderemos morrer do absoluto e paternal cuidado que a cada instante nos ampara e tiraniza. Ele fala, o mundo só serve para a gente se santificar, para Deus nos testar, para Deus nos aperfeiçoar, que a soberania de Deus de alguma maneira nos cuida, mas se você prestar atenção, de uma certa maneira te tiraniza também, né? Porque se você está entregue a ele, isso é cuidado, se você está fugindo dele, isso é uma pressão. Faísca a perna acima um calafrio, a febre zumbi nos canais do cérebro. Para aquecer-me, devo gelar e tremer. Para viver, eu preciso morrer. Preciso entregar a minha vida para encontrá-la, perder a minha vida para encontrá-la. Entre os álgidos fogos purgatoriais, cujas flamas são rosas e a fumaça sarça. Se nessa vida a gente tem um sofrimento, isso é como se fosse um purgatório, né? Então é um processo de aperfeiçoamento, mas ao mesmo tempo é a chama da sarça ardente. Ele tem referências a várias poesias antigas. E no último, ele vira crente explícito, assim, tá pregando. Nossa bebida é apenas sangue gotejante de Cristo. Nosso úmido alimento, carne ensanguentada. O corpo de Cristo é a ceia. Contudo, alegra-nos pensar que somos sadios, carne e sangue elementares, ressurreição. Contudo, uma outra vez chamamos santa a sexta-feira. Ele está falando da morte de Cristo na cruz. Ele está falando da nossa rendição em Cristo, de uma forma poética. E isso aqui consegue, às vezes, tocar você de uma forma que, às vezes, só explicar, às vezes, não toca. Eu fico emocionado de tocar isso aqui. Tá, eu vou correr porque a gente tem tempo, tá? C.S. Lewis. Esse aqui todo mundo conhece, Crônicas de Nárnia. Eu não vou falar Crônicas de Nárnia porque vocês já devem ter lido. Ele tem esse livrinho aqui, que é o livrinho herege dele, chamado O Grande Divórcio. C.S. Lewis dizia que a imaginação serve para mostrar a realidade, não para fugir da realidade. Esse livro, ele passa como se fosse um sonho. Uma cidade chamada Cidade Cinzenta, ou Cidade Sombria, onde todo mundo está mal-humorado, todo mundo é errado, todo mundo é torto, e aparece um ônibus, o piloto do ônibus é Jesus, e as pessoas são convidadas a entrar lá para visitar a região celestial. Né? O ônibus sobe, e eles chegam numa região que é um paraíso lindíssimo, e eles descobrem que quando eles chegam lá, eles são fantasmas. Eles não conseguem erguer uma folha porque é pesado. Eles pisam na grama, parece estar enfiando espeto no pé deles. Eles não conseguem mergulhar na água porque é duro. Né? Que depois da metade do livro, vou dar o spoiler, tá? Não vou dizer tudo, vou dar uns spoilers. A Cidade Cinzenta é um inferno. E o paraíso, a cidade lá, é o céu. Ele imagina uma possibilidade, por isso que o pessoal chama de herege, ele imagina a possibilidade de existir um ônibus que pega pessoas no inferno e leva elas para o céu para elas experimentarem o céu, e se elas quiserem e se arrependerem, elas podem ficar. Essa é a ideia que ele passa no livro. É um exercício imaginativo, ele não está fazendo teologia, é um exercício imaginativo. E o que acontece? As pessoas não querem. As pessoas não querem. Elas querem voltar para a Cidade Cinzenta. Uma das coisas que ele mostra no livro, a ideia é assim: cada personagem que está saindo da Cidade Cinzenta é um pecado.
E eles não querem abandonar os seus pecados. Eles preferem ficar no inferno. O inferno não é você ficar na história, você ficar a eternidade boiando no lava. Não. O inferno é você ficar a eternidade amargando no seu próprio pecado. E quando ele chega no céu, por que no céu eles são fantasmas? Porque a realidade do céu é maior do que a realidade do inferno. O inferno é a sombra do céu. O mal é a sombra do bem. Deve ver aquela ideia cristã? Acho que eu falei na primeira aula que eu dei para vocês. Que Deus criou o bem e o mal é só a corrupção do bem. O mal não tem o poder de criar. É essa a ideia. O bem é o real. A alegria é o real. A bondade é o real. O mal é a sombra. É a corrupção daquilo que Deus criou. E a ideia que ele tem para mostrar isso é uma terra onde tudo é maravilhoso. Daí tem uma hora que o cara tá andando lá, daí chega um espírito, chama ele, eu vou te mostrar onde está o inferno. Daí ele mostra uma grama assim, daí lá no fundo tem uma pontinha, daí ele olha naquela pontinha, bem no fundo daquela gotinha lá, tá o inferno. Ele falou assim, o bem, o céu, a bondade, Deus é infinitamente maior. O mal não consegue comportar a alegria e o bem. E ele só que se você for explicar isso filosoficamente, dá uma trabalheira. Agora, você explicar numa história, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Blá, blá, blá. Tô quase acabando. E o último, que é esse aqui, Shusaku Endo. Ele é católico, tá? Acho que ele já é falecido. Alguém já assistiu esse filme? Do Martin Scorsese? Se vocês forem assistir, se preparem, tá? Ele conta a história dos cristãos católicos perseguidos no Japão feudal. Não sei se vocês sabiam, os jesuítas, ao mesmo tempo que eles estavam catequizando o Brasil, eles tinham uma missão na Índia e uma missão no Japão. Tiveram samurais cristãos. Tinham igrejas, tinham seminários lá, né? E depois de um certo momento das guerras samurais, tem um documentário na Netflix, depois você vê, eles fecharam o país e mandou expulsar todos os cristãos do país. Os cristãos começaram a ser severamente perseguidos e torturados, né? E esse livro é a história, que já é bem mais pesado, tá? De um missionário que ele está tentando ir para o Japão para tentar ver como que estão os padres lá e os cristãos. É um missionário que é um padre católico, né? E o livro tem esse nome, Silêncio, primeiro porque o padre, que é um missionário, o sonho da vida dele é ver Jesus. Ele sonha com uma visão celestial, ele sonha com chegar no céu e ver Cristo, ele quer ver o rosto de Cristo, né? E daí, quando ele chega lá, ele vê o povo sendo profundamente perseguido e o livro inteiro é o questionamento. Por que o senhor está em silêncio? Por que o senhor não fala nada para intervir? Né? E as torturas são as mais inimagináveis possíveis. Amarrar os caras numa cruz e deixar eles na beira do mar. À medida que a maré vai subindo, as ondas vão batendo nos caras até eles morrerem de cansaço e de exaustão. Ou então amarrar os caras em cruz na borda de um vulcão, inclinar as cruzes, daí a fumaça do enxofre vai queimando eles aos poucos, assim. Daí quando o cara está quase morrendo, eles tiram, dão comida, dão água, até tratam as feridas, no dia seguinte eles põem de novo para aumentar a tortura. E daí eles começam, os oficiais japoneses, a obrigar os líderes religiosos a apostatar da fé. E como que eles faziam? Tudo católico, eles pegavam uma imagem de Jesus, tipo um rosto de Cristo, punha no chão e obrigavam, pisa, gospe, renega, né? E a cena final, esse cara é preso, esse missionário, e daí ele está em profunda crise, e eles falam assim, você vai pisar na imagem de Cristo, né? Daí ele fala, não vou, e botam ele numa cela, e ele começa a escutar vários barulhos. Ele descobre que são os irmãos da igreja que ele tinha criado, eles penduraram os caras de ponta cabeça, fizeram um corte aqui e enfiaram num buraco. No fundo do buraco tá cheio de estrume. Assim. E daí vai gotejando sangue e eles vão morrendo lentamente. E daí eles fazem um desafio para ele, que é ou você apostata da fé, ou eles vão ser torturados. Ela fala, mas eles vão apostatar. Ele fala, eles já apostataram, mas eles vão morrer sendo torturados se você não apostatar. Daí ele entra em crise, e a cena final é bem controverso. Eu sei que pra gente evangélico soa até um escândalo, né? Ele tem uma imagem, ele tem uma visão de Cristo.
E essa visão de Cristo, Cristo diz para ele, pode pisar, porque foi para isso que eu vim na terra, para ser pisado pelos homens. Eu vim para ser rejeitado. Eu vim para ser humilhado e para sofrer para que os homens sejam salvos. É bem controverso o final, mas ele mostra uma ideia de Deus que empatiza com o sofrimento, de Deus que se envolve conosco, de Deus que compartilha a sua vida conosco. A imagem que passa no final é que esse padre meio que ele assume aquela posição, eu prefiro estar anátema de Deus a ver o meu povo perdido, né? Tipo, ele prefere apostatar por amor ao seu povo, né? Sei que pra gente que é evangélico é meio escandaloso isso, né? Mas assim, ele prefere ele ser condenado do que ver o povo que ele cuida ser condenado também. Que muito similar à imagem de Jesus, que prefere levar o peso de todos os pecados na cruz, ser abandonado por Deus. Deus meu, porque me desamparaste, para que a humanidade seja salva. Mas veja como ele traz isso, veja como ele ressignifica o sofrimento, veja como ele ressignifica o silêncio de Deus, né? Deus não está em silêncio porque ele te ignora. Deus está em silêncio porque ele está sofrendo com você. E não podemos esquecer, já estou encerrando, que a maior história de todas é a própria Escritura. A fé cristã é, em primeiro lugar e acima de tudo, um drama, uma peça de teatro em ação. Essa história, que vai de Gênesis a Apocalipse, centrada em Cristo, não apenas informa a nossa mente de maneira rica, ela cativa o coração e a imaginação, animando e motivando a nossa ação no mundo. Quando a história parece chegar a uma pausa em pecado e morte, os profetas levam o povo de Deus ao cumprimento de sua promessa numa nova aliança, né? A Bíblia é a maior história de todas. Eu acho muito legal que a Escritura ela não nega o mal, não nega o podre. Por isso que eu acho que Dostoiévski e o Shuzak Cohen são legais, né? Porque eles não têm medo de mostrar que a vida humana, mesmo dos cristãos, tem dúvida, tem silêncio, tem sofrimento, tem experiências drásticas, mas que existe redenção, existe luz ali, existe Deus falando ali, né? Vocês não precisam necessariamente gostar de livro tragédia, não são obrigados. Vocês podem ler Jane Austen, C.S. Lewis, que os livros são mais tranquilos, leiam Tolkien, que é uma maravilha. Mas esses são elementos que são parte da nossa vida, tá? E lembrando que a maior história de todas é a grande narrativa das Escrituras, né? A Bíblia não nega os pecados das pessoas, a Bíblia também tem histórias muito pesadas de abuso, de violência, de opressão, de crime, mas ela também mostra a ação soberana de Deus na história. Amém, gente? Perguntas? Um comentário, uma pergunta também. Pode fazer. O pessoal lá online está ouvindo? Falar um pouquinho mais alto, acho que a gente consegue ouvir melhor. É legal a gente pensar que a literatura é a narrativa contada de uma forma artística, né? De uma poética, enfim. Só que se a gente for para pensar, todo mundo carrega consigo diversas narrativas. E é legal a gente ver que, por exemplo, como você comentou, né, o Evangelho é uma grande narrativa que vai encontrar correspondência à narrativa pessoal de cada um. Eu gosto de pensar isso de duas perspectivas, da conversão e do aconselhamento. Ontem, por exemplo, a gente teve o culto aniversário lá no Bola de Neve. E foi muito interessante como a Gui estava contando o testemunho dela de conversão. E ela falou assim que ela estava, tipo, na faculdade, assim, tal. E um cara chegou para ela e perguntou, assim, o que ela cursava. Ela cursava agronomia. Perguntou que período que ela estava, enfim. E falou assim, perguntou assim, o que você vai fazer depois da faculdade? Você vai trabalhar na área e tal? Ela falou assim, vou, acho que sim. Ele perguntou, e depois o que você vai fazer? Depois de você trabalhar? Ela falou assim, não sei. Daí ele falou assim, você sabe que a vida é uma sala de espera. Onde que você vai passar a eternidade? E a partir disso ela se converteu. E por que eu tô falando essa história? Porque a gente vê que o cara conseguiu, tipo, entrar na narrativa da vida dela e falar de Jesus através disso, né? Eu acho muito interessante esse ponto. E uma outra coisa é que o que um autor chamado Paul David Tripp fala no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, sobre aconselhamento. Ele fala assim que nós temos um ministério pessoal do aconselhamento e cabe a nós encontrar o lado cristocêntrico nas histórias que a gente ouve, para que essa pessoa consiga também entender que Cristo é sustentador, provedor, através de tudo isso.
Então é massa porque a gente vê que a literatura, ela na verdade só mostra aquilo que existe ao redor de nós, né? Tipo, narrativas contadas de outra forma. Então, cabe a nós vermos que as histórias são um instrumento, né? Que a gente pode usar de edificação. Não, elas são um instrumento. Eu diria assim, que elas são realmente um instrumento. Mas eu diria que elas não são somente um instrumento. Né? O C.S. Lewis fala que quando você trata literatura só como instrumento, você faz um assassinato. Mas nossa vida é uma vida de histórias, né? Você encontra no final do ano com os seus parentes que você não viu o ano inteiro, você conta história. Você vai contar o que fez no ano, você vai lembrar das histórias do ano passado, as histórias felizes, as histórias tristes. Um casal que está se preparando para o casamento, eles têm uma história em comum, né? Tipo, namoro, noivado, casamento, eles têm histórias, eles têm experiências em comum. Então, isso é toda uma preparação, né? Então, histórias unem, histórias juntam, né? Histórias aproximam pessoas, né? E a literatura, eu diria que ela tem esse instrumento de mostrar para as pessoas onde que Deus está, mas ela também tem o poder de nos enriquecer com a nossa visão da realidade, né? A arte em si faz isso. Essa é a grande missão da arte. Um artista, você trabalha com design gráfico, né? O artista é o cara que enxerga um negócio que ninguém mais enxerga. Todo mundo fala, esse cara é maluco, como é que ele enxergou isso aqui? Mas o artista, ele enxerga. Ele consegue botar numa pintura, numa história, numa música, ele consegue organizar as coisas num elemento que aquela mesma coisa que você viu a vida inteira, você vai ver de uma forma diferente. O artista consegue fazer isso, né? Essa é a missão maior da arte, de reconfigurar a nossa imaginação. Não é que a arte é uma fuga. É isso que o pessoal pensa. A arte é fuga. Você está lendo romance, está fugindo da realidade, você não quer enfrentar a vida, assume teus BO. Não é isso, tá? A literatura, ela, digamos assim, acontece um reset. Tipo, te dá te ajuda a enxergar outras possibilidades. Eu realmente oro para que crentes leiam mais literatura, para que cristãos se envolvam mais com literatura, se informem mais, e poesia, literatura. A gente é muito empobrecido por não ter envolvimento com essas coisas. Você tinha mais uma pergunta, que você? Eu ia perguntar se esses livros que estão aqui vão ser sorteados. Não, a minha capacidade imaginativa não é tão grande. Não é tão grande. Cara, boa parte, os de teologia não, mas a boa parte dos livros de literatura já são domínio público. Então, você baixa esses livros, tipo Dostoiévski, já morreu, passou de 50 anos, vira domínio público, ele vira patrimônio da humanidade, ele não pode, você pode fazer um livro e vender, mas ele é domínio público, então, tipo, você pode, procura lá, Dostoiévski, Crime e Castigo, você acha o PDF, né, tipo, e não é pirataria baixar, porque ele é domínio público. Mais algum comentário, pessoal online? Não? Você quer dar algum recado? Rapidinho. Tira aqui. Não prefere dar a volta aqui? Aqui tá aqui, né? Aí a pessoa já me vê aqui já. Gente, só queria agradecer, Bruno, como sempre, né? É uma aula incrível. É muito bom a gente ter esse momento aí de aprendizado, né? Onde a gente consegue ver de uma perspectiva diferente, que é um pouco do que a arte faz, e que você faz aqui eu vejo como arte também, né? Que é ver de uma perspectiva diferente as coisas, os conteúdos. Só queria... Visitantes, vocês são visitantes pela primeira vez? Aqui sim. Qual é o nome de vocês? Gabriel e Clara, então estão aqui presencial com a gente. Sejam muito bem-vindos. Essa sala é uma parceria aí com o Ministério de Cristianismo e Cultura e a Central, que é a nossa juventude. Então, a gente está sempre aqui aos domingos às 10 da manhã. São muito bem-vindos a estar mais com a gente. E a Central tem também aos sábados, programação à noite, às 7h30 aqui na igreja. Então, se quiserem aparecer também um dia com a gente, muito bem-vindos. Online, eu acho que tem o Matheus. Não sei se o Matheus é a primeira vez que ele está aqui na nossa sala. Se for, seja muito bem-vindo, Matheus. A Vitória vai mandar para a gente aí o linkzinho de visitantes para cadastrar, se você tiver interesse. E no final eu falo com vocês também, a gente conversar um pouco mais, tá bom? Gente, só lembrando que no primeiro sábado de agosto, a gente vai ter o Central Talks. Vai ser um momento bem especial.
falando sobre escatologia, fim dos tempos. Vai ser um bate-papo que vai acontecer às 4h15 da tarde, antes do culto de sábado. Vai ser um bate-papo, chama mais redonda, assim, com uma banda que vai estar também tocando especial, um pregador especial também, vai ser muito legal. Então, todo mundo é convidado a participar. E no segundo sábado do mês vai ter o Outside, que vai ser um momento no parque, vai ser um dia que a gente vai fazer um piquenique de manhã no parque, com esportes, para todo mundo que quiser participar. Então, a família da igreja também pode ir, mas vai ser organizado pela Central, então a juventude está à frente disso aí, todo mundo é muito bem-vindo. Então é isso, vamos orar para acabar? Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado porque o Senhor tem proporcionado para a gente esse ambiente de aprendizado da Tua Palavra, onde a gente pode compartilhar mais sobre quem Tu és e aprender mais, Pai, em perspectivas diferentes, Senhor. O Senhor nos deu um domingo na Tua presença e que a gente possa cada vez mais ansiar, Pai, por conhecer mais a Ti, Deus. Abençoa, Pai, nossa igreja, nos dá uma semana abençoada. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço, Pai. Amém. Isso aí, gente. Valeu. Bom dia para vocês. Tchau, pessoas. Valeu, Bruno. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.